Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Eu fiquei sem gravar meus vídeos, mas estou voltando hoje. Bem-vindo ao meu canal, que é o canal da Bíblia. Hoje eu vou estar passando um estudo para vocês, irmãos, do Apocalipse. Eu vou estar falando para vocês sobre a revelação. Mas primeiro, eu vou falar quem escreveu o livro de Apocalipse. Foi João. João, o apóstolo que andou com Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra. E quem é a revelação do Apocalipse que João escreveu? João era um discípulo muito nervoso. Ele queria que descesse fogo dos céus para atingir os samaritanos, mas Jesus falou que não era para fazer isso, que ele tinha que ser mais humilde, ser mais manso. Mas com o tempo, João foi aprendendo a graça de Jesus. Ele foi aprendendo a mansidão de Jesus. Jesus foi passando tudo isso para ele. E João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. Foi lá que João recebeu a revelação do Apocalipse. E quem que é a revelação do Apocalipse? É o estudo de hoje. Vocês vão aprender quem que é a revelação do Apocalipse. Por que isso foi revelado a João? Vamos ao estudo de hoje? É a revelação. Primeiro, nós temos que entender o que significa a palavra Apocalipse. Vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Nesse livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar a seus servos o que precisa acontecer logo. Então, a palavra aqui, Apocalipse, significa revelação. Deus revelou a Jesus Cristo as coisas que em breve iria acontecer. Então, a palavra aqui, Apocalipse, significa revelação. Então, a palavra Apocalipse vem do grego, significa revelação. No Apocalipse, o véu é afastado e podemos enxergar o futuro sobre a perspectiva de Deus. Na cultura popular, Apocalipse está associado à destruição e ao fim do mundo. Mas esse não é o ponto central do livro bíblico. Apesar de apontar para os momentos difíceis da história, sua maior revelação é a de Jesus Cristo. Então, Jesus é a revelação do Apocalipse. A origem e o tema central do livro. Nessa revelação, a história de dor e sofrimento dá lugar a uma vida feliz e eterna. Então, nós entendemos aqui que a revelação do Apocalipse, que foi passado para João, é Jesus Cristo. Ele é a revelação do Apocalipse. Isso foi revelado a João. Foi João que escreveu o livro de Apocalipse. Então, que afirmação Jesus faz quanto àquele que estuda o Apocalipse? Que revelação Jesus faz? Vamos para Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz a Bíblia. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Então Jesus, ele diz assim: feliz é aquela pessoa que ouve as palavras desse livro.
e que estudam a palavra desse livro. É feliz. Jesus chama de feliz quem estuda o livro de Apocalipse, as profecias. Então, quando conhecemos o conteúdo do Apocalipse e guardamos o que está escrito nele, podemos ter a certeza de que as promessas de Jesus se cumprirão em nossa vida, por toda a Bíblia. Ele nos promete um novo mundo, livre de todo o mal. A felicidade acompanhará aqueles que se dedicarem ao estudo de sua revelação específica para o período final da história. Então, o que é feliz? É que estuda o livro, que obedece, tem a felicidade. É isso que Jesus está dizendo para nós. A felicidade acompanhará aqueles que se dedicarem ao estudo de sua revelação. Quem que é a revelação do Apocalipse? É Jesus Cristo. Por que podemos acreditar nas Escrituras Sagradas? Nós devemos acreditar somente na Bíblia. A Bíblia está correta, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não devemos acreditar em coisas que pessoas falam. Ela tem que falar de acordo com a Bíblia. Não pode ficar distorcendo a palavra de Deus. Então, por que podemos acreditar nas Escrituras Sagradas? Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos lá para o texto bíblico. Verso 21. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, o que está dizendo esse verso para nós? Que nenhuma mensagem profética veio de vontade humana. Então, pessoas que escreveram a Bíblia, os autores que escreveram a Bíblia, eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? A Bíblia foi inspirada por Deus através da atuação do Espírito Santo. Ela foi escrita em período que abrangeu a cerca de 1600 anos, por mais de 40 autores em culturas distintas. As principais evidências de sua inspiração divina são a unidade temática, profecias cumpridas, fidedignidade histórica e arqueológica, atualidade de seus ensinos e vidas transformadas por suas mensagens de esperança. Então nós entendemos aqui que nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus, os autores que escreveram a Bíblia. Para compreender a Bíblia, em especial o Apocalipse, qual deve ser a nossa atitude? Lucas capítulo 24, versículo 27. Versículo 27. A Bíblia diz assim: E começou a explicar todas as mensagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas.
Então, para compreender a Bíblia, o que nós devemos fazer? Ler somente o Antigo Testamento? Ler somente o Novo Testamento? Ou buscar informações contidas em todos os livros bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento? A resposta é buscar as informações contidas em todos os livros bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. É que está dizendo aqui em Lucas capítulo 24, verso 27, é Jesus falando, e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Então nós devemos compreender a Bíblia do Antigo e do Novo Testamento. Não é só do Antigo Testamento, não é só do Novo Testamento, é do Antigo e o Novo Testamento, porque a orientação bíblica é o exemplo de Jesus, são muitos específicos para compreender a Bíblia. É necessário permitir que ela explique a si mesma. Assim, a chave para a compreensão dos símbolos do Apocalipse são o próprio Apocalipse e os escritos do Antigo e do Novo Testamento. É isso que está dizendo em Lucas capítulo 24, verso 27. Porque Deus revelou em algumas circunstâncias por meio de parábolas e símbolos? Por que Deus revelou assim? Lucas capítulo 8, verso 10. Capítulo 8, verso 10. A Bíblia diz assim: Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Por que Deus disse isso? Por que Jesus revelou por meio de parábolas? Por quê? Jesus falou por meio de parábolas para que sua mensagem fosse entendida somente por aqueles que tinham interesse nas coisas espirituais. Então Jesus falava por meio de parábolas para que as pessoas entendessem as coisas espirituais, aquelas pessoas que tinham desejo de conhecer a parábola de Jesus, de entender a parábola de Jesus. Porque as parábolas que Jesus falava eram coisas espirituais. E as pessoas que tinham que entender eram as pessoas que tinham interesse nas coisas espirituais de Deus. E as pessoas que não tinham interesse não queriam saber das coisas espirituais. Porque da mesma forma Deus codificou a revelação sobre o futuro do mundo no Apocalipse, para que as pessoas pudessem compreendê-las apenas por meio do relacionamento com Deus. Jesus apresentou em sua sabedoria a mensagem numa linguagem compreensível para seus servos. Então as pessoas que tinham interesse, elas entendiam as parábolas que Jesus falava. Porque as parábolas que Jesus falava eram coisas espirituais. Por isso que Jesus falou em parábolas. Entre os símbolos do Apocalipse, o que significa o cordeiro? Apocalipse 5, verso 6. O que significa o cordeiro? Vamos lá, em Apocalipse capítulo 5, verso 6. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes
parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. Então, para a gente entender o que é o cordeiro, nós temos que entender o cordeiro no Antigo Testamento. Lá no livro de Levítico, quando uma pessoa pecava, no tempo de Moisés, essa pessoa tinha que sacrificar um cordeiro. Ela tinha que levar um cordeiro sem defeito, sem mancha, um cordeiro perfeito. Chegava para o sacerdote essa pessoa, a própria pessoa pegava esse cordeiro, ela passava a faca no pescoço do cordeiro e o cordeiro saía sangue. E esse sangue o sacerdote pegava, colocava dentro de uma bacia e levava para o santuário, onde o sacerdote aspergia esse sangue no véu do santuário. E Deus perdoava o pecado dessa pessoa. E esse sangue que era aspergido no véu do santuário era o sangue de Cristo. Esse cordeiro simbolizava Cristo no Antigo Testamento, que Cristo viria depois, lá na frente, como cordeiro que ia morrer na cruz do Calvário. Então esse cordeiro aqui em Apocalipse 5, verso 6, está falando de Cristo. Porque Cristo é o verdadeiro cordeiro. Porque Cristo foi que morreu na cruz. Ele que derramou seu sangue. Como o sangue que saía do cordeiro, do animalzinho, quando a pessoa pecava. Porque aqui, no Antigo Testamento, o cordeiro é sacrificado em lugar do pecador. O cordeiro pascual significava vida e libertação do cativeiro egípcio. O Novo Testamento aponta Jesus como a realização do simbolismo do cordeiro. Cristo é aquele que tira o pecado do mundo e liberta o pecador das amarras do mal. Em 1 João 1,29 diz assim, quando João vê Jesus, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse cordeiro que está falando em Apocalipse 5, verso 6, é de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Foi aquele que João viu e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo ia morrer na cruz, ia derramar seu sangue como do cordeiro e ia tirar o pecado do mundo. Agora, o que significa o dragão em Apocalipse? O Apocalipse identifica o dragão como sendo a antiga serpente do Éden, o próprio Satanás, que se coloca em luta contra Jesus, o Cordeiro. O que significa termos águas em Apocalipse? Termos águas em Apocalipse se referem a povos no Apocalipse. Então, quando vocês vê águas em profecias, significa povos. E que advertências Deus nos faz ao interpretarmos as profecias? Podemos dar significado que quisermos nas profecias? Não. Somos livres para eliminar das profecias os textos dos quais discordamos? Também não. Devemos interpretar as profecias iluminados pelo Espírito Santo, preservando a palavra profética sem acrescentar ou retirar nada? Essa é a correta.
Nós devemos interpretar as profecias iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos interpretar as profecias iluminadas pelo Espírito Santo sem criar interpretações pessoais baseadas em especulação. Qual é a síntese da mensagem do Apocalipse? Apocalipse 12, versos 10 e 11. Vamos ler essa passagem. Apocalipse 12, versos 10 e 11. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos que estava diante de Deus para acusá-los dia e de noite foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Qual que é aqui? O que isso quer dizer? É o que? É a salvação, a glória e o poder pertence a Deus. Por quê? A salvação, o poder e o reino são obtidos para nós, por Deus, por intermédio de Cristo. Ao acertarmos o sacrifício de Cristo, vencemos o acusador e a morte. Quem que é o acusador? É Satanás. Satanás, ele é o acusador. É ele que acusa. Satanás, ele usa pessoas para acusar. Satanás, ele tem agentes aqui na terra que servem para acusar as pessoas. Quem aqui já não sofreu uma acusação? Você já sofreu uma acusação? Então essa pessoa que acusou você, que acusa você, é agente de Satanás, que quer ver sua desgraça, que quer ver você caído. É isso que o diabo quer. Ele quer ver você caído, você derrotado. Coloca as pessoas para acusarem você. É isso que o diabo faz. Mas se a gente aceitar o sacrifício de Cristo, a gente vence o acusador e a morte. Mas você tem que aceitar o sacrifício de Cristo. Porque o diabo e seus instrumentos de engano serão derrotados definitivamente. Porque o diabo sabe que ele tem pouco tempo de vida aqui nessa terra. Então ele está querendo levar mais pessoas para ele. Mas a pessoa que aceita o sacrifício de Cristo, ela vence o acusador e a morte. Então, por que no Apocalipse o anúncio de uma destruição é uma mensagem de esperança? É assustador. O anúncio de uma destruição é uma mensagem de esperança. Apocalipse 20, verso 10. Ai, o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados, e lá eles serão atormentados para todo sempre.
de dia e de noite. Porque essa é uma mensagem de esperança? Porque o diabo e seus instrumentos de engano, que tanto mal têm provocado, serão derrotados definitivamente. É isso que vai acontecer com o diabo e seus instrumentos de engano. E que promessa encerra o livro do Apocalipse? Que promessa é essa? Apocalipse 22, verso 7. Olha que diz essa promessa. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Então, é essa a promessa que Jesus faz. Felizes são aqueles que obedecem às palavras proféticas deste livro. É feliz. Por quê? Jesus Cristo repete ainda outras 2 vezes. Ao final do livro, a maior promessa das Escrituras Sagradas, Ele voltará. Quando isso ocorrer, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, a revelação que João recebeu do Apocalipse foi Jesus. Porque Jesus é a revelação do Apocalipse. É Jesus que vai acabar com a morte, acabar com o luto, com o pranto e com a dor. Porque neste mundo que vivemos, existem dor, morte, pranto, luto. E a revelação do Apocalipse, que é Jesus, quando ele voltar aqui nessa terra, ele vai aniquilar tudo. A morte, o pranto e a dor. Jesus já está tudo preparado. Jesus já preparou a cidade santa, a nova Jerusalém, que vai descer do céu, onde os salvos vão habitar. E nessa cidade, a nova Jerusalém, é um paraíso, onde Jesus vai reinar. E nessa cidade, não vai ter mais cemitério, não vai ter mais morte, não vai ter mais luto, nem pranto e nem dor. Porque quem venceu a morte foi Jesus. E quem vai derrotar a morte que tem nesse mundo do pecado é Jesus. Então, a Bíblia é um livro de esperança. O Apocalipse mostra as coisas que já aconteceram e as coisas que vão acontecer. Ainda há coisas que vão cumprir ainda. E nesse livro mostra que Jesus está voltando. Então, o meu compromisso é, e um compromisso com você também, entenda uma coisa, que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e revela Jesus Cristo. Assim, o Apocalipse é uma revelação especial de Jesus para o fim dos tempos, para ser feliz. Eu me comprometo a estudar o livro do Apocalipse e guardar o que está escrito nele. Então, queridos, fiquem com essa mensagem, com esse estudo.
entendam que a revelação do Apocalipse que João recebeu é Jesus Cristo. Que vocês fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. E se inscreva no meu canal. Deixe seu like, que é muito importante. Vocês deixando o like e comentando, e o YouTube vai me reconhecer. Para que eu possa para mim ficar definitivamente no YouTube. Então deixe o like, se inscreva no meu canal. Amém? Fiquem com essa mensagem. E tenham uma boa noite e que a paz de Jesus Cristo esteja sempre nos seus corações.